Tá no ar, Tayane do Carmo. Bom dia. Estamos começando mais um Café Bom Dia nesta terça-feira, um pouco chuvosa, né? E aqui você acompanha as principais informações de Erechim e também da região. Olha só, ainda hoje você vai ver: bandeira preta e suspensão de atividades impõem protocolos mais rígidos a partir desta terça-feira. Para comentar comigo as notícias, eu tenho aqui o nosso jornalista, Leandro Zanotto, e também a minha colega Daniele Marek. Um bom dia para vocês, gente. Bom dia, Dani. Tudo bem? Bom dia a você que nos acompanha nessa manhã. Bom dia, Thay. Entre os destaques de hoje, você vai ver, como a Tayane falou, que a chuva voltou ao Uruguai e também o Brasil recebeu aí mais 2 milhões de doses da vacina AstraZeneca Oxford nessa manhã para a vacinação dos brasileiros. Bom dia, Thay. Bom dia, Leandro. Bom dia, o pessoal que está nos assistindo. Iniciamos mais um Café Bom Dia nessa terça-feira. Como a Thay e o Leandro já falaram, né? Um pouco chuvosa, mas acredito que até o final do dia a gente já vai ter ali uma abertura de sol, acredito eu. E hoje a gente vai trazer para vocês informações também em relação à economia, que o Bolsonaro ele editou o decreto que obriga postos a informar em painel composição do preço do combustível. Muito bem, vamos olhar aí a nossa, como a Dani falou, olha, o sol tá querendo aparecer ali, ó, céu azul, né, com as nuvens de chuva, mas dá para ver no fundo aí o céu azul, né, parece aquela nuvem passageira aí de verão. Você pode participar do nosso programa deixando a sua mensagem na nossa página do Facebook, na transmissão ao vivo, mandando o seu recado, dizendo onde você está assistindo o Café Bom Dia nesta manhã de terça-feira. É isso aí, Leandro e Dani. Agora a gente fala rapidamente aqui da atualização Formar que aconteceu em painel ontem, né? O governador Eduardo Leite, então, deixou pelos indicadores a bandeira preta aqui a região, e Erechim também está em bandeira preta. Então, antes que era o horário que não podia, né, ficar abertos os estabelecimentos, atividades em funcionamento das 10 até as 5 da manhã, agora está um pouco antes, a partir das 8 horas, então já não temos mais atividades, exceto aqueles serviços essenciais como as instituições de saúde, os mercados, as farmácias, enfim. Eu tenho uma informação aqui a respeito dos leitos, né, de UTI dos hospitais. Então, olha só, uma matéria aqui feita pela nossa repórter Isabel Seaber, que traz bem completa todas as informações, mas eu vou ler aqui a partir do que mais assim a gente quer passar para vocês agora. Na Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim, referência no atendimento regional pelo Sistema Único de Saúde, os 10 leitos da UTI Covid estão ocupados. Na ala clínica, 12 pessoas estão internadas. Já no Hospital de Caridade, que dispõe de 8 leitos de UTI, até este momento, 6 estão ocupados e os pacientes fazem uso de respiradores. Por meio de uma parceria, 3 foram colocados à disposição da rede pública. E na unidade clínica Covid, há 8 pessoas hospitalizadas. Em relação aqui às novas regras sobre a suspensão geral das atividades, né? Das 8, como eu falei, da noite até as 5 da manhã. Devem estar fechados, então, sem público ou clientes, estabelecimentos de atendimento ao público, reuniões, eventos, aglomerações e circulação de pessoas, tanto em áreas internas quanto externas, em ambientes públicos ou privados. As exceções devem ser mantidas nas farmácias, nos hospitais e clínicas médicas, serviços funerários, serviços agropecuários, veterinários e cuidado com animais em cativeiro, assistência social e também atendimento à população vulnerável, hotéis e similares, postos de combustíveis e estabelecimentos dedicados à alimentação e hospedagem de transportadores de cargas e de passageiros, estabelecimentos que funcionem em modalidade exclusiva de teleentrega e centrais de abastecimento do Rio Grande do Sul, CEASA. A suspensão geral também não atinge atividades industriais noturnas. Em relação à educação, ensino presencial na bandeira preta, o governo do estado acatou o pedido dos prefeitos para a manutenção de aulas presenciais na bandeira preta para a educação infantil e os primeiros e segundos anos do ensino fundamental, considerando a dificuldade que os pais encontram por não ter com quem deixar filhos quando saem para trabalhar e os desafios da efetiva alfabetização das crianças em aulas virtuais. Para os demais níveis de ensino, as atividades presenciais seguem proibidas em regiões com bandeira preta e também não podem ser definidas pelo Sistema de Cogestão Regional. Ainda nesta semana, o governo do estado convocou uma nova reunião para quinta-feira, agora dia 25, com a FAMURS e as associações regionais
para reavaliar a situação e o descumprimento das medidas. Então, aqui algumas das principais alterações que já estavam, na verdade, com a bandeira preta, e agora o que mudou, né, o que mais mudou, na verdade, foi essa questão que a partir das 8, né, até agora às 5 da manhã não pode ter atividade em relação verdade. a isso. Olha, e agora pela manhã, a Associação dos Municípios do Alto Uruguai Gaúcho, desde agora 8h30 da manhã, junto com o Café Bom Dia, iniciou uma reunião aí para definir o protocolo de cogestão entre a bandeira preta aqui na nossa região do Alto Uruguai. Até então, a cogestão era prevista apenas para a bandeira vermelha. Agora, 2/3 dos prefeitos precisam aprovar essa cogestão da bandeira preta, além do documento conter as regras do que será necessário para manter a segurança e a fiscalização nesse período aí das atividades suspensas, né? Ou seja, das 8 da manhã das 8 da noite até as 5 da manhã, né? Então, esse protocolo, ele tem que trazer, esse documento tem que trazer quais são as medidas que os municípios vão tomar aí para combater aglomerações nesse período noturno. E também, além disso, precisa falar aí uma série de sequências. Quanto à questão das aulas, também deve ser decidido nesse protocolo agora pela parte da manhã aqui na região do Alto Uruguai, como as aulas vão retornar, né? Como as aulas vão retornar, o formato delas, né? Então, vai ser definido agora pela parte da manhã. Outra preocupação também são algumas coisas, como por exemplo o comércio, o transporte público, mas vale lembrar para você que está nos assistindo a partir de agora e está chegando agora que nós estamos em bandeira preta. Nesse momento a bandeira é preta, ou seja, até agora não podem abrir agora pela parte da manhã, pelo menos até que um decreto seja publicado pelo município ou pela região aqui com os prefeitos, não pode abrir loja de eletrodoméstico, loja de roupa, salão de beleza, transporte público, 50% da capacidade apenas com as janelas abertas. O mesmo funciona para serviços como táxis, por exemplo, e uma série de outras medidas, como a Tayane falou aqui agora. Mas duas delas são as mais esperadas. A abertura do comércio não essencial, né? Porque o essencial, farmácia e supermercado pode continuar aberto, viu? Restaurante não pode atender no serviço presencial, somente o pegue e leve, né? Até a entrega, ele pode fazer somente isso no dia de hoje. Então, vamos continuar acompanhando para ver como é que vai ficar essa situação, né, Dani? Exatamente, né, Leandro? Então, a gente reforça sempre para você que está nos assistindo, para ficar, então, antenado na nossa página do Facebook, que lá a gente traz todas as informações, né, através da TV Bom Dia e também dos nossos repórteres aqui da redação, trazendo para vocês as informações em primeira mão, né, para vocês ali acompanharem e ficarem por dentro do que está acontecendo tanto na cidade quanto também da região, né, Leandro? Já clica aqui, você que está assistindo no Facebook, né, deve ter uma lateral aqui na aba, e você clica ali do lado, deve ter para você receber as notificações, né? Então você vai ficar sabendo ao longo do dia de hoje as novas notificações aí do que está acontecendo. A nossa equipe está acompanhando aí todos os detalhes dessa reunião e nós vamos trazer nas próximas horas. Bom, vamos seguir falar do que agora, Dani? Vamos lá, Leandro. A gente vai falar então sobre uma matéria aqui de Porto Alegre, na realidade, que comoveu boa parte do pessoal, que a juíza ela determina a reconstituição do assassinato de João Alberto em supermercado de Porto Alegre. Então, a juíza Cristina Busato Zaro, da 2ª Vara do Júri de Porto Alegre, determinou que seja realizada uma reprodução simulada dos fatos, ou seja, uma reconstituição do homicídio de João Alberto Silveira Freitas, cidadão negro espancado por seguranças no estacionamento do Carrefour, na capital. O crime completou 3 meses na última sexta-feira, dia 19. Então, esse caso que aconteceu lá em Porto Alegre, que comoveu, então, não somente nós aqui gaúchos, mas também como o Brasil em um todo, que foi brutal os vídeos que foram divulgados em relação a esse crime, né? Então, o pessoal de Porto Alegre vai fazer a reconstituição desse assassinato, né? Para assim, então, começar as investigações maiores em cima disso. Foi algo que comoveu, né? Eu lembro que acho que foi no Dia da Consciência Negra, né? Exatamente. E acabou comovendo o Brasil inteiro, gerou uma série de debates da situação, né? Bem complicado. Antes de passar para Taene do Carmo, 8h41, quero mandar um abraço para a nossa grande audiência do Café Bom Dia nessa manhã de terça-feira, bandeira preta aqui no Alto Uruguai Gaúcho. A Maria Adelaide Ferres, bom dia. O Valmir Carlos, bom dia. A Fabiane Raiduc, bom dia, Fabiane. O Dolcimar Ourzo está acompanhando a gente lá em Itajaí, Santa Catarina. Bom dia. A Ivone Fátima em Gaurama, acompanhando o café. A Tiógenes Terres, lá em Sinop, no Mato Grosso. A Tiógenes sempre ligada com a gente. Um abraço, Tiógenes.
A Maria Camargo, bom dia. E a Adriele Vidal, bom dia. O pessoal sempre acompanhando a gente aqui. E você pode participar mandando o seu recado, a sua participação e a sua opinião nos comentários aqui no Café Bom Dia. 8h42. Isso aí, Leandro, a gente segue aqui comentando então as notícias do Bom Dia. Agora falando de segurança, um homem é morto a facadas e outro ferido a tiros aqui em Erechim. Informações apuradas pelo Alan Dias. Em intervalo de aproximadamente 1 hora, Erechim registrou no final da tarde desta segunda-feira, dia 22, um homicídio e uma tentativa de homicídio. O primeiro caso foi registrado por volta das 17h40 no bairro Poleto. No local, um homem foi ferido a facadas e não resistiu aos ferimentos. Esse foi o 5º homicídio registrado em Erechim este ano. Já por volta das 18h30 no bairro Estevão Carraro, um indivíduo foi atingido por disparos de arma de fogo e encaminhado ao hospital por familiares. Dados oficiais não foram divulgados e, por enquanto, não há informações sobre os nomes das vítimas ou a motivação dos crimes. O estado de saúde do homem baleado também não foi divulgado, mas, segundo fontes, ele estava consciente quando deu entrada no pronto-socorro. Um caso aí que a gente acompanha que seguidamente acontece, né, Dani e Leandro, aqui em Erechim. 5º homicídio já aqui na nossa cidade. Então, vale nós tomarmos todos os cuidados, porque, infelizmente, a violência, ela sempre está constante. É verdade, né? A violência, na verdade, ela segue em qualquer lugar, né? Segue aqui em Erechim, não é diferente, né, Tânia? Aqui a gente vai seguir. 22 graus, polícia trabalhando na rua, daqui a pouquinho tem mais informação da segurança pública, muita gente participando com a gente, olha, no dia de hoje. Obrigado pela sua grande audiência. Olha, um avião com cerca de 2 milhões de doses da vacina de Oxford chegou ao Brasil. Também são esperadas para esta semana mais 423 mil doses da Coronavac. Insumos para a produção de outras 2 milhões de doses da vacina Oxford também devem chegar ao estado no sábado. Olha, um avião com 2 milhões de doses chegou da vacina Oxford AstraZeneca no Brasil no início da manhã desta terça-feira. A aeronave pousou no aeroporto de Guarulhos e, após passar por trâmites alfandegários, seguirá para o Rio de Janeiro, onde as doses serão entregues à Fiocruz. Na Fiocruz, as vacinas vão passar por conferência da temperatura e integridade da carga e receberão etiquetas com informações em português, além de terão amostras encaminhadas para análise de protocolos e liberação pelo Instituto Nacional de Controle de Qualidade e Saúde. O processo acontecerá ao longo do dia e a previsão é que as doses estejam prontas ainda na madrugada desta quarta-feira para serem incorporadas ao Plano Nacional de Imunização. Olha, o Instituto Butantan de São Paulo também comunicou, entre outros, que já produziu 2,7 milhões de doses da Coronavac essa semana. O Rio de Janeiro deve receber 9% do total, 423 mil doses. Olha, nessa segunda-feira, a Secretaria do Estado distribuiu aí 173.500 vacinas para 88 municípios. Em alguns locais, como por exemplo a capital carioca, Rio, Salvador, Cuiabá, Campo Grande, Curitiba, Fortaleza, Florianópolis, Macapá e São Luís, a vacinação está suspensa por falta de doses aqui no Brasil, né? Essas e outras notícias já estão lá no site jornalbomdia.com.br. E a gente falando assim, né, Dani, que tá vindo 2 milhões, é um número muito bom, mas quando a gente para pensar que nós somos 200 milhões de brasileiros, né? Com esse dado, o governo federal já atinge, né, com essas chegadas, todas as vacinas, Coronavac, AstraZeneca e mais aquela que vai vir lá do consórcio e tal, já atingimos 200 milhões de doses. Ou seja, cada brasileiro garantiu a primeira dose, mas nós temos ainda que são 2 doses, né? Então, o governo ainda tem que pagar e desembolsar ainda mais 200 milhões de doses. É muita vacina, né? E 2 milhões é muito pouco. A gente precisa acelerar muito mais. A situação está cada vez mais preocupante. Exato, né, Leandro? O pessoal que está nos assistindo. E a gente comenta também em relação à questão dos casos que estão aumentando cada vez mais, né? Não só aqui na nossa região, que a gente tem um maior olhar sobre, mas no Brasil inteiro as cidades estão manifestando que não existem, então com poucos leitos, as cidades estão fazendo lockdown, né? Tem uma cidade de São Paulo, se não me engano, Araraquara, que ela já decretou lockdown, então eles estão tentando ao máximo conter isso, né? Só que o que a gente comentava ontem no off aqui na redação do jornal, muitos efeitos ainda, eles não chegaram. Por exemplo, o efeito do carnaval ainda não se manifestou.
Então a gente sabe que muita gente viajou, muita gente foi para a praia, teve aglomeração em vários lugares. Então esses resultados ainda não chegaram para ser contabilizados em relação ao quanto então vai ser trazido, né, de novos casos de coronavírus. Então a gente tem que ter um alerta em relação que realmente a gente está numa situação muito crítica e não é só, e a gente não fala só para assustar, né, Leandro? Porque se fosse uma coisa que a gente falasse para assustar, a gente faz uma brincadeira que outra, mas é real, gente, é real. E uma coisa, né, Tayane, que preocupa, ontem eu conversei que na verdade eu acompanhei a conversa do governador com os prefeitos e os prefeitos pediram, né, um dos principais pedidos, além da abertura do comércio na nova cogestão que está sendo decidida agora pela manhã, era que os professores fossem incluídos na campanha de vacinação. Ou seja, mas nós não temos dose ainda nem para vacinar o público prioritário, os profissionais da saúde e os idosos com mais de 60 anos, que são aí os grupos mais afetados, né? Não existe nem para... Imagina para os professores, né? E agora as aulas vão voltar. Isso também tem que ficar atento, né, Tayane? Exatamente, até ontem eu acompanhava o boletim aqui de Erechim, né? Então mais de 4 mil pessoas foram vacinadas aqui em Erechim. Só que a gente sabe que essa vacinação é do grupo prioritário, né? E ainda tem que ser tomada a segunda dose para ser imunizado. Ontem também o governador, como tu comentou, né? Ele falava na live que as crianças, ele quer que as crianças, digamos assim, vão até as escolas, porque o primeiro e o segundo ano, eles ficaram prejudicados. E é ali um ano em que está acontecendo a alfabetização dessas crianças, então tem que ser alfabetizada na idade certa. Então, de acordo com ele, o primeiro e o segundo ano devem ir, porque senão eles vão ficar com um atraso, né, no ensino, né, primeiro e segundo ano. Só que, claro, né, ainda está sendo discutido muito, porque tem também a preocupação dos pais em relação a isso, como tu comentou agora, né, ele comentou de incluir os professores no grupo prioritário, porque é complicado, né, Leandro? Tem os dois lados, né? Tem essa questão aí que as crianças estão sendo prejudicadas com o ensino, porque as crianças pequenas, elas não sabem mexer online, elas não sabem... É complicado aprender em casa, as crianças que são pequenas, aprender pela internet. Tem que ter um acompanhamento de um professor. E, ao mesmo tempo, a gente vê aí a preocupação dos pais de mandar as crianças para a escola. Então, é uma situação em que provavelmente vai ter muitas discussões ainda de como será melhor. 8h49, tem mais participação com a gente no Café Bom Dia, muita gente participando. Olha, chegando o Joy Zamboni aqui, Joy, quem está participando é a Anne Melo Zamboni, está participando, mandando bom dia, olha só. A Sueli Kubasma, bom dia. A Marilise Fortuna, bom dia. A Marisa Rutkoski, bom dia. Sérgio Solange Romanoski, bom dia. As informações Wesley, também atualizou aqui. Bom, o Wesley, me perdi, é muita gente. Wesley, isso, bom dia. A Roseli Soares, Adriana Márcia Petri, Fernanda Lutzik, participando com a gente aqui. A Márcia Brendzinski, bom dia. Cláudia Vozil, Josiane Fiadzok, bom dia. Pessoal participando com a gente, 8h mais 50, Tayane. E agora a gente fala de educação ainda. Sorteio de processo seletivo para contratação de professores será online aqui em Erechim. Conforme previsto no edital, o sorteio seria nesta terça-feira, dia 23, às 8h30, mas devido à bandeira preta e os protocolos de cuidados à Covid-19, o sorteio será apresentado de forma online através de uma transmissão na página do Facebook da Prefeitura a 1h30 desta mesma data, no caso de hoje, né? O horário foi alterado devido que no horário previsto em edital, a Prefeitura de Erechim vai estar transmitindo um pregão presencial. Então, para quem estava aguardando aí o sorteio do processo seletivo para a contratação de professores, que seria realizado às 8h30 de agora, ficou para 1h30, então, na página ali do Facebook da Prefeitura. Céu claro em Erechim, daqui a pouquinho tem a previsão do tempo, porque agora nós temos informações da área de ensino, Dani. Exato, Leandro, pessoal que está nos assistindo, o INEP faz a reaplicação do Enem 2020 nesta terça-feira, hoje, e também amanhã, quarta-feira.
Então, os candidatos impedidos de fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, nas datas regulares, farão a reaplicação das provas nesta terça e quarta-feira. São casos de inscritos em locais onde as provas suspensas por causa do avanço da pandemia. Quem estava com Covid no dia do exame ou quem teve problemas de logística, como as salas lotadas, que impediram o distanciamento entre os participantes. Os dados do Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, responsável pela prova, aponta que no Amazonas são esperados 160 mil candidatos. Em Rondônia são esperados mais de 4 mil inscritos, assim como em outros estados assim brasileiros, né? Os números parciais sobre quantos candidatos farão a reaplicação porque estavam em Covid foram barrados devido às salas de aula lotada. Então, eles não foram divulgados. Então, para você que, né, solicitou a reaplicação da prova, né, fica aí, então, o recadinho. Entra no site do INEP, www.inep.com.br, e lá vai ter as maiores informações sobre local de prova, horário, o que precisa ser levado. Então, para você que pediu a reaplicação, é entre hoje e amanhã. Fiquem ligadinhos. Muito bem, vamos dar uma olhada na Jornal Bom Dia de hoje. Está aí a capa, olha, cenário crítico, bandeira preta e suspensão das atividades impõem protocolos mais rígidos. Além disso, entre os destaques, Erechim e notificações dos primeiros dias de suspensão das atividades. Também Covid-19, a MAL discute implantação do sistema de cogestão. Na coluna Pente Fino do Rodrigo Finardi, você vê que a licitação para agilizar o serviço de iluminação. É essa licitação que está acontecendo agora de manhã, que a Taiane acabou de falar ali, que foi suspensa. É essa licitação que está acontecendo agora pela parte da manhã. Também PT pode ter candidato regional para a Assembleia. Um dos nomes é a ex-prefeita de Itatiba do Sul, Adriana Toso. E quase 1,5 milhão em remendos de asfalto. Alguns dos destaques da coluna Pente Fino do Rodrigo Finardi para você nessa manhã, no Jornal Bom Dia, que já está nas bancas com informação aqui da nossa região para você. O site do Jornal Bom Dia, os destaques aí, um homem é morto a facadas e outro é ferido aqui em Erechim. Também a MAL discute a implantação do sistema de cogestão em bandeira preta. E vereador Emerson Chels que apresenta demandas à comunidade erechinense. Céu azul aqui em Erechim, a chuva parou, Taiane do Carmo. Exatamente, a chuva parou. Ontem nós comentávamos a respeito do tempo. A previsão para hoje é que chova 20 milímetros. Já choveu um pouco agora pela manhã, talvez venha um pouco mais, né? Porque a previsão é 20 milímetros. E hoje nós teremos a previsão também, sol alternado com pancadas de chuva e possíveis trovoadas em algumas áreas aqui da região. A mínima será de 16 graus, a máxima de 30. E o previsto para hoje a umidade relativa do ar é em torno de 47%. No resto da semana, então, para amanhã, e também temos pancadas de chuva e sol mesmo, pelo que diz aqui a SOMAR Meteorologia, na quinta-feira que apareça um sol brilhante com temperaturas bem elevadas aí. Muito bem, 8 horas mais 55 minutos, Dani. Leandro, o pessoal que está nos assistindo, essa notícia ela vem lá da Bahia, mas acredito que vai se estender aqui para todo o nosso litoral de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que o Bruno Reis ele anuncia o fechamento de praias, quadras e clubes em Salvador. Praticamente 100% de leitos ocupados, então, na UTI em relação ao Covid-19. O prefeito Bruno Reis anunciou novas medidas para complementar o novo toque de recolher determinado pelo governador Rui Costa. Nessa segunda-feira, dia 22. Em Salvador, as praias voltarão a ser fechadas por menos de 7 dias. Então, as ações que então o pessoal está fazendo em relação a praias, clubes, né, e quadras, em relação a mais as praias, acredito eu, né, Leandro, porque a gente sabe que a aglomeração, elas acontecem no litoral. Aqui a gente viu as fotos e vídeos no litoral de Santa Catarina. Então, talvez sejam medidas que os governadores devem estar colocando em pauta, né, em relação a isso. A gente entende que é complicado fechar praia, fechar clubes assim de áreas abertas, mas com questões de fiscalização, acredito eu que seja um dos protocolos mais aconselhados nesses últimos dias. Muita né? gente está falando aí que a solução não é fechar o comércio e nem as escolas, né? Porque os comércios têm tomado cuidados para receber o público, as escolas, os alunos têm uma série de protocolos criados para ser seguidos, que a solução seria fechar os eventos noturnos que causam aglomerações, essas atividades suspensas, não é um toque de recolher, né? Porque as pessoas podem sair na rua, mas elas não podem ficar aglomeradas, né? Então elas podem passar, mas não podem se juntar. E a outra solução seria fechar
locais públicos, né? Praças, parques e principalmente as praias. Principalmente as praias. Se não diminuir o público nas praias, não vai diminuir o pessoal na UTI. Porque é como a gente está vendo as imagens que a gente vê no litoral, né? O pessoal da saúde já falou. É impressionante, o pessoal vai na praia, não usa máscara, age como se tivesse tudo normal, entendeu? E sabe o que me deixa mais indignado nessa história toda? É que a pessoa não está pensando no outro. Entendeu? Ela não está pensando no outro, não está pensando nem na família dela, está pensando nela só, no bem-estar dela. Porque é o seguinte, tu pode pegar o vírus, tu pode não fazer de nada, mas tu pode passar para alguém e essa pessoa pode morrer, entendeu? Então é aquela história que a gente fala, gente, que não tenha que acontecer com alguém da sua família, um amigo seu. Nós precisamos nos cuidar, a situação é complicada, a situação é realmente de bandeira preta. Bom, são 8 horas e 57 minutos, tem muita gente participando. Antes de passar para a Thay, eu quero mandar mais alô para o pessoal que está ligado com a gente aqui. A Marilise Fortuna está ligada com a gente, bom dia, está assistindo. A Nelma Cabrucci Rocher, bom dia. A Elizabeth Silva está assistindo a gente lá em Viadutos, toda a grande região ligada com a gente. A Marileide de Souza, bom dia. O Nelson Alves, bom dia. E a Marli Boiani, bom dia a todo o pessoal que está ligado com a gente. 8h58, Tayane. Isso, agora nós falamos aqui, antes de terminar o café, né, rapidamente, que o plano para a reabertura do Castelinho aqui em Erechim será apresentado na próxima segunda-feira aqui para a comunidade. A Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo, através do Serviço de Patrimônio Histórico e Cultural, vai apresentar na próxima segunda-feira, dia 1º, o Plano de Ação Estratégico para a Reabertura do Castelinho. A apresentação com posse da Comissão de Acompanhamento do Projeto, prevista para essa semana, foi remarcada para o início da próxima semana e será feita online através de uma transmissão na página do Facebook da Prefeitura de Erechim, a partir das 9h30. O prédio é a mais antiga construção em madeira de Erechim e tombado como patrimônio histórico e cultural no estado do Rio Grande do Sul em 1992. A construção de 5 pavimentos abrigou a sede da Comissão de Terras do Estado durante a colonização da região. O prédio está fechado desde 2013 e teve todos os protocolos de restauração e ocupação atualizados pela equipe técnica. O secretário da Cultura, Esporte e Turismo, Neidmar Alves, destaca a simbologia do prédio para a comunidade. Ele afirma: o Castelinho tem importância histórica, é o nosso grande símbolo, e após a aprovação do projeto, vamos para a fase de captação de recursos. Queremos que a primeira fase seja concluída ainda neste ano, o que permitiria a abertura para a visitação, finalizou. Então aguardamos aí, né, Dani e Leandro, a gente tem acompanhado há dias falando do Castelinho, né? Está fechado desde 2013 e quando tudo der certo, né? Esperamos que as coisas melhorem daqui a um tempo, que a gente possa realmente visitar o Castelinho. Eu, por exemplo, nunca entrei no Castelinho. Estou em Erechim desde 2015, eu não entrei, né? Porque ele foi fechado em 2013. Nem como repórter consegui entrar lá dentro. Já tentei. Não me deixaram entrar no Castelinho. Você já entrou no Castelinho, Dani? Eu já, quando a gente ia fazer esses passeios com a Visita escola, com e você, Natal. Você, Tânia, já foi no Castelinho? Olha, eu lembro quando eu era criança ainda, muito criança. Na parte interna? Sim, dentro. Quando eu era muito criança ainda, então faz muito tempo. Então, realmente esperamos, né, que dê tudo certo. Só você, Leandro, só você que não foi ainda. Vamos esperar, torcer aí que o secretário Neidmar acelere essa obra. Estou ansioso para ver o Castelinho por dentro. É uma obra muito bacana aqui de Erechim. Gente, amanhã nós vamos falar de esporte, amanhã nós vamos falar de Big Brother, né? E amanhã tem mais Café Bom Dia para você, porque o programa de hoje está ficando por aqui. Eu quero agradecer a grande audiência nessa manhã, dizer para você que fique ligado aqui na programação do Bom Dia, porque a qualquer momento nós podemos entrar com informações ao vivo sobre o novo decreto aqui de Erechim. Deve ser publicado após a finalização dessa reunião da AMAL, agora pela parte da manhã, dizendo o que vai poder abrir, o que não vai poder abrir, como vai funcionar. Até lá, estamos em bandeira preta. Você pode rever o programa no canal do YouTube. Às 10h30 da manhã tem o Minuto Bom Dia com o Natan Bretenbach. E também ao meio-dia eu te espero no Bom Dia Notícias. E antes de... quero agradecer a Tayane, que está aqui conosco já. Obrigado, Tayane. E hoje, Tayane, sabe por que nós tivemos uma audiência tão grande assim, cara? Que o pessoal quis dar um parabéns especial para Daniele Marek, nossa colega, está de aniversário. E eu quero registrar aqui o nosso carinho do Grupo Bom Dia, a Daniele, que faz parte não só da equipe aqui do Café Bom Dia, mas de várias outras atividades aqui no Bom Dia. Então, em nome de todos os nossos colegas, Daniele, a gente dá aquele abração virtual, né? Porque pessoalmente agora, presencialmente,
presencialmente, não pode, né, por causa do Covid, mas receba todo o nosso carinho, o nosso respeito, o nosso desejo de paz, de saúde, de felicidade para você, porque você merece, menina! Muito obrigada, Leandro. Muito obrigada, Thay. Muito obrigada, pessoal, também aqui do Jornal Bom Dia. E a gente começa, então, esses 27 anos, né? Olha aí. Iniciando 27. Então, agradeço o pessoal que está nos assistindo também. E a gente se encontra amanhã, a partir das 8h30 aqui no Café Bom Dia. Obrigada, gente. Mais um pouquinho já pode se aposentar, segundo o Bolsonaro. Bom dia, Tayane. Tudo de bom para você. Primeiro, quero deixar meus parabéns também a Daniele Maré, que sempre nos acompanhando, comentando as notícias e participando de várias coisas aqui do jornal. Parabéns, Dani, muitos e muitos anos de vida. E já quero deixar o meu bom dia também a você, Leandro, um bom dia para você. Bom dia, Dani. E a você de casa também, muito obrigada pela sua audiência. E lembrando que amanhã estamos de volta aqui no Café Bom Dia, a partir das 8h30 da manhã. Até lá.